Bom, pessoal, boa noite. Vamos retomar o nosso estudo de direito constitucional. Então, só recapitulando onde nós havíamos parado no último vídeo, a gente tinha feito uma retrospectiva da história do direito constitucional do Brasil. Então, nós falamos das diferentes constituições que o Brasil teve, também dos acontecimentos históricos relacionados a essas diversas constituições, para chegar na nossa Constituição de 88. Então, só relembrando algumas das características da Constituição de 88, ela é semi-rígida, não, ela é rígida e super-rígida. O que isso significa? A parte da rigidez significa que ela tem normas que admitem uma alteração, porém por um processo mais dificultoso. Então, é aquele processo específico de emenda constitucional. Por outro lado, existem também algumas normas que são super rígidas. O que é super rígida? É aquela norma que não admite nenhuma alteração. Lembrando que isso que eu falei é no sentido de restringir ou suprimir aquela norma, principalmente quando ela se refere a uma norma garantidora de algum direito individual. Então, pode haver sim uma alteração se for no sentido de acrescentar um novo direito individual, fundamental, ou no sentido de reforçar a defesa dos direitos, não no sentido contrário. Então, não pode ser alterada no sentido de restringir um direito ou suprimir algum direito. Além disso, a Constituição de 88 ela também admite o que se chama de mutação constitucional formal e mutação constitucional informal. O que é cada uma? A mutação constitucional formal nada mais é do que a própria alteração do texto. Então, aquelas normas que têm a característica rígida, como nós acabamos de falar, normas que admitem uma alteração, embora por um processo mais dificultoso, essas normas elas podem sofrer uma mutação constitucional formal, significa alteração do próprio texto por meio de emenda constitucional. Por outro lado, a mutação constitucional informal ela acontece quando a gente tem alguma mudança na interpretação daquela norma constitucional. E essa mutação informal, como ela é uma interpretação, e como todas as normas constitucionais elas podem ser interpretadas, ela acaba atingindo qualquer norma. Não existe uma restrição sobre onde ela pode operar. Só que vale a pena a gente entender que essa mutação constitucional informal ela não pode ser feita por qualquer órgão, né? Deve ser feita pelas cortes constitucionais. Aqui no Brasil, a nossa corte, que tem a função de ser a guardiã da Constituição, é o Supremo Tribunal Federal, o STF. Então, ele pode interpretar a Constituição e, conforme essas interpretações elas forem mudando ao longo do tempo, vai configurando uma mutação constitucional informal. Informal porque não tem alteração do texto. O texto continua o mesmo, o que muda é a interpretação. Ainda nos referindo à Constituição de 88, aconteceu uma revisão geral depois de 5 anos de vigência da Constituição, como havia sido previsto. Então, em 1993 foi feita essa revisão, com o resultado de 6 emendas no texto. Nessa ocasião, havia sido previsto um rito simplificado para fazer essas alterações. E também, em 1993 também, houve um plebiscito em que a população foi chamada para decidir se iria manter a república ou substituí-la por uma monarquia, retornando à monarquia, e também para decidir se iria querer um governo presidencialista ou parlamentarista. Nessa ocasião, como todos nós sabemos, porque nós vivemos numa sociedade que é resultante dessa decisão, foi escolhido o modelo de república presidencialista. Também com a Constituição de 88 foi criado o STJ, para desafogar um pouco algumas coisas que antes iam parar no STF. Então, nem tudo tem que ir para o STF, algumas coisas podem ser resolvidas em nível do STJ. É uma forma de diminuir um pouquinho o volume de processos que chega para o STF, dá uma celeridade no andamento. Por fim, uma outra novidade interessante da Constituição de 88 foi que ela alçou os municípios a membro da federação. Então, no Brasil, nós não temos apenas aquela ideia de federação dualista, em que você tem
de um lado a União, de outro os Estados-membros. Não. No Brasil, temos União, Estados-membros e municípios. E, claro, Distrito Federal, compondo a federação. Ok? Então, vamos seguir adiante. Agora vamos falar especificamente de direito constitucional. Primeiro vamos tratar do conceito de direito constitucional. Normalmente essa parte conceitual de toda a matéria, ela costuma ser bastante discutida, mas existem alguns parâmetros ou algumas diretrizes que são comuns a todas as vertentes nessa discussão. Então, em geral, podemos dizer que o direito constitucional ele trata daquelas normas que regulam o próprio Estado. Então, elas determinam a própria existência do Estado, a estrutura daquele Estado, a organização do Estado, como que ele funciona, quais são os limites do poder do Estado, todo esse tipo de coisa. Isso é uma característica tipicamente constitucional, tá? E nós vamos ver mais para frente que as matérias que se encaixam nesse enquadramento, elas vão ser caracterizadas como matérias materialmente constitucionais. Isso vai ficar mais claro mais para frente. E quando a gente fala de direito constitucional, a gente pode dividir também entre o direito constitucional de um país específico. Então aí estamos falando do direito constitucional concreto, né, específico de um país. Por exemplo, se a gente estuda a Constituição do brasileiro de 88, nós estamos estudando direito constitucional brasileiro específico. A gente quer saber como que funciona aquela Constituição. Por outro lado, a gente pode se referir à ciência do direito constitucional. E essa ciência do direito constitucional, ela pode tanto se referir a uma ciência das diretrizes, das orientações gerais do direito constitucional, né? Então a gente pegar assim, quais são os fundamentos do direito constitucional no mundo, quais são os princípios que regem, né? Quais as ideias por trás do direito constitucional. Ou a gente pode também usar essa mesma expressão, ciência do direito constitucional, para se referir ao estudo do direito constitucional de algum país específico ao longo da sua evolução histórica. Então, quando nós estudamos a história das constituições brasileiras, por exemplo, a gente não está estudando especificamente a Constituição brasileira, porque a Constituição brasileira é a de 88. Nós somos regidos pela Constituição de 88. Então, do ponto de vista jurídico, só nos interessa a Constituição de 88. Mas quando a gente fala da ciência do direito constitucional brasileiro, a gente quer entender a evolução histórica das constituições brasileiras. Então, também pode ser entendido nesse sentido, ok? Com relação às fontes do direito constitucional, a gente já falou um pouquinho sobre o que significa esse termo fonte. Agora, trazendo para um âmbito um pouquinho mais concreto, nós podemos dividir entre fontes diretas e fontes indiretas. O que é uma fonte direta de direito constitucional? É aquela fonte que, a partir do momento que ela está ali, o direito passa a existir. Então, um exemplo é a própria Constituição. A partir do momento que a Constituição é criada, aquelas normas constantes da Constituição, elas passam a ser fonte de direito. Você tem que seguir. Da mesma forma, as leis, quando tem uma lei, é uma fonte direta. Saiu a lei, está ali uma determinação que deve ser obedecida. Os decretos, os regulamentos, todos isso são fontes diretas, fontes imediatas de direito. Por outro lado, existem as fontes indiretas. O que são as fontes indiretas? São aquelas que elas não produzem imediatamente, por si sós, um resultado de produzir direito. Essas fontes, elas vão, digamos assim, moldando o direito, influenciando o direito. Então, assim, de fato, elas são fontes, elas produzem direito, são fontes de direito, mas elas não são diretas, né? Então, a gente tem, por exemplo, os costumes, a jurisprudência, a doutrina, as convicções sociais. Então, a gente percebe, o costume, ele pode existir, mas não necessariamente ele já vai ter aquele poder de aplicar o direito, de ser obedecido, porque vai depender do reconhecimento dele enquanto tal. Mesma coisa com relação à jurisprudência, né? O acumulado de decisões, de interpretações, ou a doutrina. Então, se nós temos acadêmicos, temos pessoas que discutem a doutrina do direito, não significa que aquela opinião, aquela discussão realizada no meio acadêmico, ela é uma regra que tem que ser obedecida, mas ela influencia. Então ela vai influenciar a visão que nós temos, a forma como nós entendemos o direito, e por isso elas também produzem direito, só que produzem de forma indireta. Daí são consideradas fontes indiretas. Ficou claro?
Então agora vamos fazer o estabelecimento de algumas distinções. Como falei, nós iríamos nos referir ao direito constitucional material e, em oposição a ele, nós temos o direito constitucional formal. O que é cada coisa? O direito constitucional material ele diz respeito ao conteúdo da norma especificamente. Então você diz que aquilo ali é um conteúdo materialmente de direito quando o conteúdo é algo de direito não, desculpa. Você diz que o conteúdo é materialmente constitucional quando você percebe que pelo conteúdo daquela norma ela está intrincada naquela ideia, naquele conceito inicial do que é o direito constitucional. Então, por exemplo, se a gente tem uma norma que diz respeito da organização do Estado, nós falamos lá atrás que uma conceituação do direito constitucional é a estruturação do Estado. Então, se é uma norma que diz respeito disso, é uma norma claramente, materialmente constitucional. Tá? Então, significa que pelo próprio conteúdo, nós conseguimos olhar para aquela norma e perceber que ela faz jus a ser considerada constitucional, a estar num texto constitucional. Além disso, essa ideia de direito constitucional material, ela também pode se referir àquelas concepções de normas regulamentadoras da sociedade que estão presentes na própria sociedade, né, nas pessoas que compõem a sociedade. Então, as próprias pessoas, quando elas se organizam numa sociedade, quando elas passam a conviver, elas estabelecem normas de conduta recíprocas, mesmo que não estejam escritas. Mas as pessoas, nas suas relações, elas têm ideias de justiça, ideias do que é certo, do que é errado, princípios morais e coisas afins. Então, quando essas normas elas partem da própria consideração dessa vontade coletiva, né, do desejo social, então a gente diz que é a Constituição material. E então podemos perceber que quando né, fazendo um resumo, uma síntese dessa explicação, quando nós temos um desejo, uma vontade coletiva, e essa vontade ela se refere a normas da organização daquela sociedade enquanto um Estado, então aquilo ali é uma norma materialmente constitucional. Ela parte do povo, parte da sociedade, e ela diz respeito especificamente àquilo que se entende como uma norma constitucional. Por que tem que fazer essa distinção? Não é obviamente toda vontade do povo que vai ser uma vontade, uma norma ou uma constituição do ponto de vista material, né? Materialmente constitucional. Por quê? A população pode querer coisas diversas, coisas que não têm a ver com organização política. Então, digamos que nós temos uma população inteira que acha que a cor da camisa do Flamengo tem que mudar para amarelo. Isso não tem a ver com a estrutura do Estado, com o funcionamento do Estado. Então, materialmente não é constitucional. Então, a sociedade ela pode ter desejos diversos. Nem todos os desejos da sociedade eles são considerados desejos de um nível constitucional, porque não dizem respeito necessariamente à organização política da sociedade, do Estado. Então, quando nós temos esse conteúdo, essa configuração de um conteúdo que expressa o desejo coletivo por uma organização política, ou seja, pela estruturação, pelo funcionamento, pela limitação do Estado, então aí sim nós estamos diante de direito constitucional do ponto de vista material. Acredito que ficou claro. E, em contraposição a isso, existe o direito constitucional do ponto de vista formal. Formal significa simplesmente que ele constitui o texto que é chamado formalmente de Constituição. Então não interessa sobre o que aquela norma ela trata, de que ela trata. Eu acredito que eu dei no outro vídeo um exemplo que foi, digamos que a gente coloca na Constituição uma norma que regulamenta a quantidade de buracos que tem no queijo suíço. Ou, como eu falei, uma norma que para mudar a cor da camisa do Flamengo para amarela. Isso, materialmente falando, isso não tem nada de constitucional.
Mas se essas normas estiverem no texto de uma Constituição, num documento chamado Constituição, então, do ponto de vista formal, ela passa a ser considerada constitucional. Tá? Constitucional, do ponto de vista formal. É importante a gente ter essa diferença entre esses dois parâmetros. Lembrando que o Brasil adota como dispositivo jurídico a Constituição formal. Então, nós temos que nos referir como constitucional do ponto de vista jurídico, para que produza efeitos jurídicos, ao texto do documento constitucional. Não interessa se aquela norma que está ali na Constituição de 88, se materialmente ela diz respeito a uma norma constitucional ou não. Então, se tiver uma norma lá falando sobre qualquer coisa, falando sobre queijo suíço, formalmente ela vai ser considerada constitucional e o nosso ordenamento jurídico, então, vai tratá-la como sendo constitucional, para todos os efeitos. Inclusive, somente admitindo alteração por meio do rito de emenda constitucional. Além disso, podemos falar também de direito constitucional adjetivo, que nada mais é como se fosse adjetivo no sentido de adição. São aqueles elementos que fazem parte da Constituição, do processo constitucional, mas que não necessariamente fazem parte do conteúdo constitucional, do conteúdo de normas, do conteúdo normativo, jurídico. Então, por exemplo, o preâmbulo. O preâmbulo ele é como se fosse uma introdução ao texto constitucional, em que o constituinte ele explica um pouco quais foram as ideias, os valores que motivaram, que inspiraram a elaboração daquela Constituição, mas ela não tem valor de norma. Você não é obrigado a seguir, não existe uma... Falar, não, você está aqui, tem que seguir o que está escrito no preâmbulo. Não, ele não tem valor jurídico normativo, mas ele faz parte da Constituição, então ele é adjetivo. Outras coisas como, por exemplo, a própria publicação da Constituição, né? É um ato que faz parte da veiculação do texto constitucional, mas ele também, por si só, não tem força normativa, jurídica. Ele é apenas um ato adjetivo ou aditivo ali no direito constitucional. Outra distinção que nós devemos fazer em relação ao direito constitucional geral e direito constitucional particular. Quando nós nos referimos ao direito constitucional geral, é mais ou menos naquele sentido que estávamos falando da ciência do direito constitucional. Então, estamos falando das características gerais, universais ou comuns entre diferentes constituições no mundo, ou princípios, diretrizes, orientações que regem o direito constitucional. Né? Como que isso se opera. Então, estamos falando em geral. Quando a gente fala de direito constitucional particular, estamos falando de uma Constituição específica. Então, por exemplo, a Constituição brasileira seria um exemplo de Constituição particular, de direito constitucional particular. Também é importante, ainda nessa linha geral do que seja direito constitucional, entender que o direito constitucional ele não é um ramo do direito. Às vezes ele é colocado dentro de um ramo do direito como uma forma de organizar, né? Então o autor ele pode colocar o direito constitucional como um ramo do direito público e por aí vai. Mas o fato é que o direito constitucional ele se refere a todos os demais ramos do direito. Então ele estabelece normas, diretrizes, bases, limites para todos os demais ramos do direito. Então não tem como ele estar num ramo, estar limitado a um ramo específico. Na verdade, ele permeia todos os ramos. Então a gente pode falar mais com relação, assim, não tanto ramos, mas em âmbitos do direito, entendendo que o direito constitucional tem relação com todos eles, né? Direito administrativo, direito penal, direito internacional, tudo isso. Agora vamos falar um pouquinho com relação ao poder constituinte, que nada mais é do que aquele poder que cria, que elabora a Constituição. Do ponto de vista moderno, né, com a acepção que nós tratamos atualmente, o primeiro poder constituinte foi aquele da Convenção de Filadélfia de 1787, lá nos Estados Unidos, que estabeleceu, né, foi aquela convenção que já falamos em vídeos anteriores, em que representantes das 13 colônias que não eram mais 13 colônias, 3 ex-colônias, porque haviam conquistado a independência em relação à Inglaterra, se juntaram
para estabelecer uma diretriz que governasse todos eles em conjunto, estabelecendo uma federação. Então eles criaram um vínculo indissolúvel entre aqueles Estados-membros, que é o que caracteriza a federação, havendo uma norma regulamentadora acima de todos eles, que foi a primeira Constituição no formato moderno que nós falamos, né? O formato que consideramos existente atualmente. Então as características do poder constituinte é que ele vai, chega a ser um pleonasmo isso, ele vai instituir a Constituição, ele vai criar ali a Constituição como norma suprema. Para que seja uma norma suprema, esse poder constituinte ele deve ser ilimitado. Ele não pode estar submetido ou restringido por alguma outra norma, porque aí significa que tem alguém acima dele ali dizendo até onde ele pode ir. E como o poder emana do povo, né, o direito constitucional e o constitucionalismo, ele pressupõe que todo o poder emana pelo povo, inclusive isso está expresso na nossa Constituição. Então o povo ele não pode se ver limitado por nenhum outro poder alheio. O povo tem todo o poder. Consequentemente, esse poder do povo é ilimitado. E o povo manifesta esse poder por meio do poder constituinte, que vai elaborar a Constituição, vai pegar aquela Constituição material que a sociedade carrega dentro de si e vai transferir para um documento escrito que vai ser a Constituição formal. Percebe aquilo que eu falei lá no primeiro vídeo? Que os assuntos que nós abordamos inicialmente, eles vão se repetindo, nós vamos utilizando aqueles conceitos anteriores para entender coisas mais para frente. Então, por isso, não é uma decoreba, é um entendimento. Aquilo que você entendeu lá no primeiro vídeo, agora está sendo utilizado novamente. Então, a gente vai sempre mexer com esses conceitos. Não precisa ficar preocupado, que dá para pegar tudo direitinho ao longo do tempo. Tá? Quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai consolidando aquilo que a gente aprendeu anteriormente. Ok? Agora, é importante fazermos uma distinção entre o poder constituinte originário e o poder constituinte derivado. Qual que é a diferença de um para o outro? O poder constituinte originário é aquele que primeiro se organiza para criar do zero a Constituição. Pode tanto criar do zero porque não existia nenhuma Constituição antes, ou porque houve uma revolução que derrubou a Constituição anterior. Se derrubou, ela não existe mais, ela não vale mais juridicamente. Foi o caso das sucessões de constituições aqui na história do Brasil. Quando se implementa a Constituição de 1988, não se leva em consideração as constituições anteriores. É como se aquela Constituição que passou está morta. Não existe. Então, esse novo poder constituinte, ele é ilimitado e não está limitado nem sequer pela Constituição anterior. Então, esse primeiro poder constituinte que se reúne para implementar, para criar, para elaborar uma Constituição, é chamado poder constituinte originário. Só que existe também o poder constituinte derivado. Por quê? Pensa comigo. Se o poder constituinte é o poder de criar uma Constituição ou de elaborar uma Constituição, quando o parlamento faz uma emenda constitucional, ele também está realizando o poder constituinte. Ele está alterando a Constituição, portanto, ele está produzindo normas constitucionais, ele está exercendo o poder constituinte. Mas esse poder constituinte, de fazer emendas constitucionais, ele não é mais ilimitado, porque ele tem que obedecer à Constituição que existe. Então, lá no Congresso Nacional, quando alguém vai propor uma emenda constitucional, ela tem que ser orientada, limitada, as diretrizes dela têm que ser dadas pela Constituição atual, Constituição de 88. Portanto, esse poder ele não é ilimitado, ele não se identifica, ele não é o mesmo que o poder constituinte originário. Daí que ele recebe o nome de poder constituinte derivado. Eu gosto de usar um exemplo, me ajuda muito a entender, que é o seguinte: é como se o poder constituinte originário ele fosse uma escada. E aí ela é utilizada para colocar a Constituição lá no alto, no patamar mais alto de tudo, onde não tem nada acima dela. Depois disso, essa escada é derrubada. Então ninguém consegue mais alcançar a Constituição. Ela fica lá reinando acima de todos. Então o poder constituinte ele é temporário, ele é uma escada que permite alçar a Constituição
a um patamar mais alto do que tudo, mas é temporário, ele não fica ali para sempre, ele cai. Mas e o poder constituinte derivado? O poder constituinte derivado é como se fosse alguns degraus que ficam ali embaixo. A escada caiu, mas ficam uns degraus ou fica um caixote ali embaixo que é possível subir e não é possível mais alcançar a Constituição como um todo, mas alcançar alguma parte da Constituição. Então, pensa comigo aqui, para ficar bem claro. É como se o poder constituinte originário subiu a escada, colocou a Constituição lá no alto. Só que aquela Constituição tem algumas partes dela que estão um pouquinho mais embaixo. Depois que você derruba a escada, o poder constituinte derivado é aquele que pode subir ele no caixote, esticar o braço e, embora ele não consiga alcançar a Constituição como um todo, ou seja, ele não tem como alterar a Constituição toda ou desrespeitar a Constituição, mas ele consegue alcançar uma partezinha dela para fazer alguns ajustes. Beleza? E aí, dentro disso, nós entendemos também o que diz respeito àquilo que nós já comentamos, que é a mutação constitucional formal e informal. A mutação constitucional formal é essa que se opera por meio do poder constituinte derivado. E a mutação constituinte informal é aquela mutação, alteração que incide na interpretação, como já mencionamos, na interpretação do texto constitucional. E aí ela sim consegue atingir a Constituição como um todo, né? Todas as normas da Constituição. Mas nunca da mesma forma que o poder constituinte originário, porque o poder constituinte originário ele pode criar. O poder de interpretar a Constituição, por sua vez, ele tem limites. Ele não pode criar uma coisa qualquer, um entendimento sem relação nenhuma com o que está no texto constitucional. Ele é limitado pelo texto constitucional, então ele também não é originário, ele é limitado, possui limitações. Mas essas limitações são a própria amplitude do texto constitucional. Então, se a gente tem uma norma que é muito específica, quase que matemática, lógica, né, não tem muita margem para interpretação. Tem que ser seguido direitinho ali, exatamente ao pé da letra. Mas nós temos algumas normas, que são, mais para frente vamos falar a respeito disso, que são aquelas normas principiológicas, ou que são princípios, que têm como característica serem mais vagas, imprecisas, né? O conteúdo delas é mais amplo. Essas normas, elas permitem uma interpretação maior. Né? Por exemplo, se a gente falar de dignidade humana, exatamente o que significa isso? Né? É passível de interpretação. Então, assim, só para finalizar essa questão, eu lembrar que o poder constituinte, ele é exercido, né, o titular dele, quem comanda o poder constituinte, o dono do poder constituinte, melhor dizendo, é a vontade coletiva política. Tá? O poder constituinte, ele não é poder daqueles membros que fazem parte da Assembleia Constituinte. Nada disso. O poder constituinte pertence ao povo. Acontece que, como é impossível você botar a população inteira do país numa assembleia para votar a Constituição, para deliberar a Constituição, votar talvez até fosse possível, mas deliberar a Constituição, discutir cada artigo da Constituição, fica difícil. Então, escolhem-se representantes. Mas quem é o dono, soberano do poder constituinte, é a própria sociedade, o próprio povo. E, como havíamos explicado anteriormente, é a vontade coletiva política. Porque a vontade coletiva ela pode dizer respeito a diversas coisas, inclusive coisas banais, coisas triviais. Só que isso não vai interessar do ponto de vista constitucional. O que interessa é quando esse coletivo, quando essa sociedade resolve determinar normas de funcionamento, de estruturação, de limitação do Estado, resolve se organizar, enfim, se organizar politicamente. Por isso que é a vontade coletiva política. Agora, tem algumas questões assim que são um pouco mais, digamos assim, limítrofes para considerar, porque nós acabamos de falar que o poder constituinte ele é ilimitado. Mas isso não significa que ele
pode tudo ao pé da letra. Ele pode tudo do ponto de vista jurídico. Não tem nenhuma norma acima dele. Mas tem algumas diretrizes que ele tem que obedecer, alguns limites. Um deles, por exemplo, é representar a vontade do povo. Ou seja, se o poder constituinte ele se origina da própria vontade daquela sociedade, não faz sentido ele fazer coisas completamente ao contrário, avessas aos interesses da sociedade. Então isso é uma limitação, mas veja bem, é uma limitação sociológica. Além disso, o poder constituinte, por ele ter essa característica assim, de ser, do ponto de vista jurídico, ser ilimitado, sempre existe o risco de ele cometer arbitrariedades, injustiças, e ele acabar fazendo coisas indevidas, promover insegurança jurídica, né? Ficar alterando normas o tempo inteiro, como foi aquilo que nós discutimos quando falamos do Estado legalista. Aquele Estado que identificava como norma suprema a lei. Como a lei podia ser alterada a bel prazer do Poder Legislativo, ela ficava o tempo inteiro sendo alterada. Isso virava um caos. Porque podia cada hora, tem uma lei, depois não tem mais, depois tem outra. E aí você não conseguia achar uma ordem. A ideia de existir uma Constituição é justamente botar ordem na casa, conferir uma certa estabilidade. Então você coloca um princípio que vai ter que ser seguido ao longo do tempo e obedecido até pelas leis. E esse princípio ele pode ser imutável, aquela característica da Constituição super rígida, ou ele pode sofrer alterações, mas precisando de um processo mais trabalhoso, mais árduo, mais rigoroso, que é o caso da rigidez. Então, como vínhamos falando, essa característica do poder constituinte de ser ilimitado, ela pode gerar esses problemas de insegurança jurídica, arbitrariedades e tal. Por isso, ele tem uma limitação temporal, que foi a questão da escada que nós falamos. O poder constituinte, ele não é perene, ele não vai ficar ali para sempre criando a Constituição, criando normas, constituições, mexendo no texto o tempo todo. Não. Ele se reúne na Assembleia Constituinte, cria a Constituição e deixa de existir. Mais uma vez, é como se fosse uma escada. O poder constituinte é a escada. Ele tem o poder de colocar a Constituição lá no alto. Mas uma vez que ele tenha terminado a sua tarefa, essa escada cai. Então, o poder constituinte deixa de existir. Fica apenas o poder constituinte derivado, que é um poder limitado. Não tem o poder, a força de fazer todo tipo de alteração, fazer o que bem entender. Então, por meio dessa limitação temporal e por meio da manutenção apenas do poder constituinte derivado, a gente consegue evitar esse risco de arbitrariedades e de instabilidade jurídica que aconteceria se o poder constituinte originário ele ficasse para sempre reunido e para sempre produzindo normas de nível constitucional. Eu acho que pelo que nós já estamos falando até aqui, já vai ficar claro que eu vou falar em seguinte: qual que é a natureza do poder constituinte? O poder constituinte emana do povo. Ele é o titular, é o detentor, o dono, o proprietário do poder constituinte. Então, o poder constituinte ele tem uma característica, no seu nascimento, uma característica sociológica. Ele nasce na sociedade, mas ele precisa adentrar no mundo jurídico. Então, isso acontece por meio de um ato jurídico. Mais lá para frente, nós vamos discutir o que são os atos jurídicos, mas eu posso adiantar isso. O ato jurídico é aquilo que é como se fosse um portal que faz com que a coisa atravesse do mundo real para o mundo jurídico e vice-versa. Então, por exemplo, quando o Congresso cria uma lei, tem um elemento do mundo real, né? Primeiro, a população que votou, que elegeu os políticos, e aqueles políticos eles são pressionados pela população para aprovar uma lei, blá blá blá, e aí, por meio de um ato jurídico, que é o processo de votação da lei, eles pegam esse componente material
elaboram um texto e transferem para o mundo jurídico. E aí, depois que passou por esse portal e entrou para o mundo jurídico na forma de lei, passa a poder produzir efeitos jurídicos. E o sentido contrário também é possível. Então, quando você tem um juiz, por exemplo, que dá uma sentença baseando-se numa lei, tem aqui a lei, está no mundo jurídico, e por meio da sentença, então a sentença é um ato jurídico, a sentença faz esse papel de ser um portal, a sentença pega aquela lei e traz ela para o mundo real, onde ela vai ter uma aplicação concreta. Então, por exemplo, tem a lei aqui, o fulano vai ser preso. É uma entidade que existe no mundo jurídico, que é a lei, e por meio desse portal, que é o ato jurídico, ela vem e passa a existir, passa a ter efeito no mundo real, que é a pessoa vai ser presa de verdade. Tá? Então, ato jurídico basicamente é isso. Tá? Qual que é o ato jurídico por meio do qual a Constituição começa a existir ali no mundo jurídico? É a Assembleia Constituinte. Então, aquilo, a gente tinha no mundo real aquela Constituição material, aquele desejo coletivo político que estava na população, no povo. Quando esse povo escolhe seus representantes, ou quando tem, né, não necessariamente foram escolhidos, mas, enfim, quando tem representantes daquele povo que vão se organizar na forma de uma Assembleia Constituinte para usar aquele poder constituinte que lhes foi outorgado para elaborar uma Constituição. Então esse foi o ato jurídico por meio do qual aquela vontade coletiva, social, ela passa a se manifestar lá no mundo jurídico na forma de uma Constituição escrita. Tá? Uma outra coisa interessante e que nós vamos discutir com mais detalhes quando formos falar a respeito dos atos jurídicos, é que a Constituição ela não pode ser válida ou inválida. Isso vai ficar mais claro lá para frente. Em outro momento nós vamos entrar com mais detalhes nesse assunto. Mas o que acontece? Quando falamos de validade, isso significa que algo está de acordo com uma norma que é superior. Então, quando que uma lei é válida? Quando ela está de acordo com a Constituição, por exemplo. Como a Constituição está acima de tudo, não há que se falar em validade ou invalidade. A Constituição ou ela existe ou não existe. A partir do momento que ela existe, que ela foi criada, ela já é válida. Não tem como ela ser inválida. Não tem como você olhar para uma norma jurídica acima da Constituição e dizer, não, de acordo com a norma tal, ela é inválida. Não, não tem essa possibilidade. Lembrando que falamos agora há pouco, a Constituição, o Poder Constituinte, ele não admite limitações de ordem jurídica. Então, a validade e invalidade é um quesito jurídico de validação das normas. Mas é claro que o Poder Constituinte, como nós acabamos de falar, está limitado por outras circunstâncias. Então, por exemplo, o desejo do próprio povo. Só que como essas circunstâncias elas não são jurídicas, elas não podem caracterizar a validade ou invalidade de uma norma. Tá? Então, espero que isso fique claro. Validade ou invalidade é só do ponto de vista jurídico, com relação a uma norma hierarquicamente superior. Como a Constituição não tem nenhuma norma hierarquicamente superior a ela, então não tem como se falar em validade ou invalidade. Né? Então, assim, isso foi para fechar esse nosso tópico. Já estamos chegando aí quase 40 minutos, eu já vou encerrar para não ficar um vídeo tão longo. Então, assim, só lembrando que a Assembleia Constituinte, como nós havíamos falado, ela se faz por representantes dessa vontade coletiva. O que não significa que essa vontade coletiva ela vai estar perfeitamente atribuída, perfeitamente caracterizada, identificada entre esses representantes. Ainda mais a gente sabe, tendo os nossos políticos, a gente sabe que o pessoal que vai estar lá normalmente não está preocupado com a população, em representar direito à população. Muitas vezes estão preocupados em representar os seus próprios interesses, em buscar benefícios pessoais. Mas, né, apesar disso, espera-se que a Assembleia Constituinte ela consiga captar e fazer valer essa vontade do povo no momento em que ela cria uma Constituição.
Então, a Assembleia Constituinte não deve jamais elaborar a Constituição pensando nos seus interesses próprios, porque a Assembleia Constituinte ela não é a detentora do poder constituinte. Quem é detentor do poder constituinte é o povo. A Assembleia Constituinte apenas recebe uma procuração, uma delegação do povo para representá-lo em face da elaboração de uma Constituição. Tá? Então, é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Até o próximo vídeo. Valeu, boa noite.